Bom dia. Quero conversar hoje com vocês a respeito de fé. Fé nesses tempos de epidemia, de pandemia. Tenho observado que a fé de muitos tem esfriado. Com medo de contaminação, muitos deixaram de frequentar igrejas. Foram buscando adaptações, assistindo a cultos ou supostos cultos online e ficaram então no conforto dos seus lares, assentados em sofás, assistindo esses cultos, ou mensagens ou palavras, e foi difundida uma ideia de que estariam reunidos como igreja. Houve com isso realmente um arrefecimento da fé. Não posso dizer que a fé no coração desapareceu, mas aparentemente desapareceu, diminuiu bastante. Enquanto nós vimos irmãos preocupados, ansiosos por estarem na igreja, outros ansiosos porque desejavam estar na igreja, mas ao mesmo tempo tinham dúvidas quanto à sua própria saúde, mas permanecia no coração um sentimento de desejo muito grande de estar reunido com os irmãos. Outros simplesmente foram esfriando e foram deixando de lado a frequência à igreja. Foram buscando outras ocupações. As desculpas são muitas, mas este é o fato. Dizem, não sei se é verdade, que estamos chegando ao final da epidemia e que ela vai passar. Ainda existem pessoas ficando enfermas, existem pessoas morrendo, mas as contagens, os registros são tão confusos que não vale a pena nós entrarmos neste mérito. Mas a preocupação que fica é, terminando a epidemia, como ficarão essas pessoas que se acomodaram longe das igrejas, que não sentem em seu coração o desejo de cultuar a Deus como igreja, cultuar verdadeiramente, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, cultuar com reverência, cultuar a Deus, servir a Deus com fidelidade. Como fica isso, então, na vida de cada um? Essa preocupação tem razão de ser pelo que nós estamos passando e tem razão de ser pelo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós em certa ocasião. Ele estava contando uma parábola a respeito de oração, de insistência na oração, e ao final da parábola, Jesus disse o seguinte: quando, porém, vier o Filho do Homem, isto é, ele mesmo, quando ele vier, quando ele voltar, quando, porém, vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra? Então Jesus com isso está anunciando, está alertando para o fato de que a fé esfriaria. E ele disse isso literalmente. Ele disse que a fé de muitos esfriará. Então, isso nos preocupa, apesar de sabermos que vai acontecer. Se o Senhor Jesus Cristo disse, é porque vai acontecer, não tem jeito. Mas por que você, ou por que conhecidos nossos, ou por que irmãos nossos, têm que ser exatamente os que deixarão a fé esfriar em seus corações? Faltando fé, outros elementos da vida cristã vão desaparecendo. Elementos que existem por causa da fé. Obediência à palavra de Deus é uma questão de fé. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus. Pela fé, também nós precisamos obedecer a Deus. Pessoas vão deixando de obedecer a Deus. É a fé que faz com que nós sejamos trabalhadores pela salvação, industriosos pela salvação. Pela fé que Noé construiu a arca num trabalho árduo, pesado, mas Deus mandou que ele fizesse e então ele trabalhou para salvar uma pequenina parcela da humanidade, mas que possibilitou que a criação de Deus continuasse existindo. É pela fé que nós recebemos a graça de Deus, que nos dá a alegria, que nos faz participantes do plano dele para a salvação. Diz que foi pela fé que Sara recebeu o poder de conceber. É pela fé que nós recebemos o poder. É porque temos fé. É pela fé também que nós vemos ao longe a razão da nossa esperança e nós vemos que, numa referência a homens e mulheres de fé, o autor da carta aos Hebreus diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É pela fé que nós passamos por este mundo como estrangeiros e peregrinos e como cidadãos da cidade celestial. Nós precisamos deixar que a fé se manifeste em nós, cresça em nosso coração, se nós queremos continuar servindo a Deus e, ao mesmo tempo, desfrutando de privilégios que Deus nos concede quando Ele permite que nós o sirvamos.
Fica então o meu alerta para aqueles que estão se afastando das igrejas, que não se afastem. Não deixem a congregação dos santos, como é costume de muitos. Não se afastem. É junto uns com os outros que nós alimentamos a fé, que nós aquecemos o nosso coração, que nós oramos juntos, que nós meditamos juntos na palavra de Deus. Se você quiser se entregar aos muitos que deixarão a fé esfriar, é uma questão sua, pessoal. Mas se você é realmente uma pessoa temente a Deus, se você é realmente uma pessoa que tem Jesus Cristo como seu Salvador, enfrente qualquer situação e mantenha acesa a chama da sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a todos e que Deus permita que nós não fraquejamos na nossa fé. Amém.